respire fundo. Solte o peso do seu dia. Agora, é só você e Deus. Essa oração não é por acaso. Se você está ouvindo isso agora, é porque o céu tem algo para entregar à sua vida hoje. Fique comigo até o final e permita que cada palavra penetre na sua alma. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus nesta noite. Agora, feche seus olhos e receba. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?
Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor,
Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em ti. E mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor,
Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor,
Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Senhor, Tu és a minha luz e a minha salvação. Eu oro agora para que o medo dê lugar à coragem, que esta pessoa sinta a Tua força fluindo no corpo e na alma. Ainda que as circunstâncias gritem, a confiança está firmada em Ti, e mesmo que haja guerra ao redor, a paz reinará por dentro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os ímpios, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Que a paz do Senhor esteja com você. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir hoje. E antes de dormir, escolha outro vídeo aqui do canal para continuar na presença de Deus. Boa noite e que o Senhor te guarde.